Imagine por um instante, e se o futuro profetizado há milênios estivesse sendo arquitetado diante dos nossos olhos, tijolo por tijolo, ritual por ritual? E se um dos maiores sinais da volta de Jesus não fosse apenas um evento distante, mas algo que já está em plena preparação, com implicações que podem mudar a sua compreensão nos tempos finais? Muitos de vocês, assim como eu, têm acompanhado com grande expectativa os sinais que apontam para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há um elemento crucial, quase palpável, que está no centro das profecias: a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Este não é apenas um projeto arquitetônico, é um marco profético que desencadeará eventos de proporções bíblicas. Estamos falando de algo tão crucial que a Bíblia o conecta diretamente com a figura do Anticristo. Prepare-se para desvendar os mistérios por trás do terceiro templo, entender o que está sendo preparado nos bastidores e como tudo isso se conecta com o plano divino e os eventos que definirão o fim dos tempos. Você vai se surpreender com o nível de detalhe e urgência dessa preparação. Antes de mergulharmos fundo nessa revelação, que pode impactar sua visão sobre o futuro, se você busca entender as Escrituras de forma clara, profunda e relevante para os dias de hoje, já deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal Texto e Contexto Bíblico, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador e compartilhe com alguém que também precisa compreender esses sinais. E fique comigo, porque no final deste vídeo vou te revelar uma perspectiva espiritual sobre tudo isso que pode redefinir o seu propósito e urgência para os últimos dias. As profecias bíblicas são como um mapa, e a reconstrução do terceiro templo é um dos pontos mais claros e controversos desse mapa. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, nos dá uma pista fundamental sobre o que precede a vinda do Senhor. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Observando esta frase, se assentará como Deus no templo de Deus. Para que o anticristo possa se assentar neste templo, ele precisa existir. Isso nos leva a uma conclusão inegável. A reconstrução do templo é não apenas provável, mas necessário para o cumprimento dessa profecia crucial antes da segunda vinda de Cristo. Ele será o palco de um engano sem precedente, onde a falsificação e a blasfêmia atingirão seu ápice. E aqui entra uma realidade fascinante. Essa não é uma mera especulação. Desde 1987, existe uma organização dedicada à reconstrução do terceiro templo, o Instituto do Templo, localizado em Jerusalém. O objetivo deles é não apenas preservar a cultura e as práticas judaicas relativas ao templo, mas ativamente preparar todos os artefatos, vestes e utensílios necessários para o culto sacerdotal. Eles já fabricaram itens como a mesa do pão da proposição, o altar dourado, os trajes sacerdotais e a grandiosa menorá de ouro puro, que vale milhões de dólares. Tudo isso com base nas especificações bíblicas detalhadas em livros como Êxodo e Levítico. Mas há um item específico que é absolutamente crucial para o início dos rituais sacerdotais e a purificação do próprio templo: o bezerro vermelho perfeito. Sem ele, nenhum sacerdote pode entrar no templo para ministrar. A busca por um bezerro vermelho perfeito tem sido uma saga milenar. A palavra de Deus
nos diz no livro de Números, capítulo 19, versículos 1 e 2. O Senhor Deus mandou que Moisés e Arão dessem aos israelitas a seguinte ordem: tragam uma novilha vermelha, sem defeito, e que ainda não tenha trabalhado na lavoura, um bezerro vermelho sem defeito, que nunca tenha tido um jugo sobre ele. Precisa ser sacrificado, e as suas cinzas, usadas para purificação ritual, é um processo fundamental para santificar os sacerdotes e os utensílios do templo. Por milhares de anos, a dificuldade de encontrar uma espécie que atendesse a todos os critérios era imensa. E aqui a profecia se torna palpável. Em 2020, 5 bezerros vermelhos nasceram no estado do Texas, nos Estados Unidos, e foram cuidadosamente enviados para Israel. Esses animais estão sendo monitorados e, até o momento, parecem atender todos os requisitos. O ritual é explícito. O bezerro vermelho será queimado até virar cinzas. E essas cinzas misturadas com as águas do poço de Gion, uma nascente histórica em Jerusalém, serão usadas para purificar não apenas os sacerdotes, mas também os utensílios e o próprio povo, tornando-os aptos para o serviço no templo. Essa descoberta não é apenas curiosa, é um sinal profético e gritante da proximidade dos eventos finais. A questão do local da construção do templo é um dos maiores desafios. O Monte do Templo é o local sagrado para a construção de acordo com as escrituras judaicas. No entanto, é também onde se encontra o Domo da Rocha, um dos mais importantes locais sagrados do Islã. Esse conflito de espaço e significado tem sido uma fonte constante de tensões na região. Diferentes opiniões existem sobre o local exato. Alguns estudiosos acreditam que o verdadeiro local do templo não será exatamente onde o Domo da Rocha se encontra, mas talvez um pouco mais ao sul, perto da antiga Porta Oriental, o que poderia aliviar parte da tensão, mas ainda assim é um ponto de disputa acalorada. Curiosamente, para contornar esta questão de espaço e de purificação em larga escala, tem-se discutido a possibilidade de usar um santuário temporário ou móvel, um tipo de tabernáculo moderno, antes da construção do templo definitivo. Isso permitiria que os rituais começassem, mesmo antes de uma estrutura permanente ser erguida. E acredite, os treinamentos já começaram. Em 2010, simulações de cerimônias do templo foram realizadas no deserto da Judéia para preparar os futuros sacerdotes. Tudo está avançado. O terceiro templo, portanto, não é apenas um projeto histórico, mas um palco central, onde as profecias mais importantes do fim dos tempos vão se cumprir. Não é uma construção qualquer, as Escrituras mostram que ela será o lugar principal para um dos maiores enganos da história. É ali que, como vemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, o anticristo vai se assentar, sentar-se e até declarar Deus. Pense bem, esse será o ponto mais alto da mentira, um momento de provação gigantesca para toda a humanidade. E aqui entra um ponto crucial sobre o povo judeu. Muitos deles ainda estão esperando a chegada do Messias, por não terem aceitado Jesus como Messias, que já veio. Essa espera pode deixá-los vulneráveis a um engano terrível no final dos tempos. Uma figura de poder e grande carisma vai surgir, prometendo ser o Salvador tão aguardado. Mas ele será o oposto, o anticristo, que ocupará o lugar que deveria ser de Deus no templo e vai iludir a muitos. Por isso a urgência da mensagem bíblica é tão grande. Nossa missão hoje. Diante de tudo isso, qual deve ser a nossa postura como cristão? Se o plano de Deus para o terceiro templo e a vinda do anticristo é inevitável e está desenrolando, nosso foco principal não deve ser apenas observar, mas agir.
A urgência da evangelização nunca foi tão clara. A Bíblia nos chama a compartilhar o Evangelho com os judeus, que são os primeiros a quem as profecias se referem, e com todos os povos da terra, em vez de nos concentrarmos exclusivamente na construção física do templo. Nossa missão maior como cristão é cumprir o ID de Mateus, capítulo 28, 19 e 20, que nos diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A preparação mais importante não é do templo de pedras, mas a dos nossos corações. Amigos, o que vemos hoje sobre o terceiro templo, o Instituto do Templo, os bezerros vermelhos e as profecias bíblicas é testemunho irrefutáveis de que o plano de Deus é imutável e está se cumprindo. A vinda do anticristo e a sequência de eventos são inevitáveis, mas a nossa resposta não precisa ser de medo, mas de fé e de propósito. A importância da oração e da vigilância é mais crucial do que nunca. Esteja alerta, esteja preparado espiritualmente, sabendo que o cumprimento das profecias bíblicas está se aproximando rapidamente. Não é tempo de dormir, mas de despertar e viver uma vida alinhada com o chamado de Deus. A salvação em Jesus Cristo, o entendimento das Escrituras, a proclamação da sua vontade são a nossa maior prioridade. O tempo é curto, a eternidade se aproxima. Qual é o seu posicionamento diante de tudo isso? Você está vivendo com a urgência que esses sinais pedem? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Se o vídeo acendeu uma nova chama em seu coração e te fez refletir profundamente sobre os sinais do tempo, deixe o seu comentário abaixo, compartilhando sua perspectiva. Sua participação é importante para enriquecer nossa comunidade. E por favor, não esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal Texto e Contexto Bíblico para mais estudos que transformam e ativar os sininhos para receber todas as nossas novidades. É claro, compartilhe este conteúdo com o máximo de pessoas que puder. Ajude-nos a levar uma mensagem de luz, de esperança e de urgência para mais vidas e mais vidas. Sua jornada de fé e conhecimento não termina aqui, ela está apenas começando. Fique conectado para desvendar mais segredos da Palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.